Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio e também para os meus alunos de orientação de estudo da terceira série do ensino médio. Hoje eu vou trazer exemplos de exercícios de análise combinatória, de como eles aparecem no Enem e nos vestibulares. Então vamos lá. O primeiro exemplo, ele caiu no Enem do ano passado, de 2019. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numeradas de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem ele é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então aqui, pessoal, ele traz a figura, certo? Onde a gente tem lá a locomotiva e os vagões numerados de 1 a 12. Vamos dar sequência. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por. Então, primeira coisa, tá? O que a gente precisa lembrar? Que o número que está aqui embaixo, ele está representando a quantidade de total que eu tenho, e o número que está em cima é de quanto em quanto eu vou agrupar, certo? Então, é isso aqui que ele traz nas minhas alternativas. Então, eu não preciso resolver a conta. E ele também já foi bonzinho e disse para mim que isso é uma combinação. Por quê? No caso desses exercícios de análise combinatória, como eu já falei em aulas passadas, né, aulas específicas que eu fiz para vocês, a diferença entre combinação e arranjo, certo? Que pode aparecer nesse tipo de exercício. De repente, se ele não falasse para mim que era uma combinação, eu ia ter que analisar para verificar se ia ser um arranjo ou uma combinação. A diferença entre eles é que na combinação, a ordem não importa, a ordem que eu for pintar esses vagões não importa. E no arranjo, isso importa. Então, se vocês ainda tiverem dúvida de quando eu uso arranjo e combinação, eu vou pedir que vocês voltem, porque tem aulas específicas de cada um deles, tá bom? Com vários exemplos e tá bem legal de vocês retomarem se tiverem ainda alguma dúvida. Então, vamos lá. Temos 12 vagões que devem ser pintados da seguinte forma. Então, 4 na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O primeiro passo vai ser escolher 4 vagões em 12 para serem pintados na cor vermelha. Então, para isso, basta calcularmos o número de combinações de 12 elementos tomados 4 a 4. Ou seja, pessoal, aqui é uma outra maneira de ser apresentado, tá bom? Vocês viram que lá nas alternativas, ele tá o 12 embaixo e o 4 em cima. Essa aqui é uma outra maneira de ser representado, tá? Eu trouxe essa representação aqui, porque na real eu não consegui fazer a representação que tá ali, mas isso aqui é uma outra maneira de ser representado essa combinação, tá bom? Então, 12 elementos tomados de 4 a 4. Então, vamos lá. O segundo passo é o quê? Escolher o vagão da cor azul. Então, no vagão da cor azul, nós vamos ter 3 vagões, só que lembrem, gente, que nós já pintamos dos 12 vagões que existiam, eu já pintei 4. Então, dos 12, eu preciso tirar 4. Então, 12, se eu tiro 4, vão me sobrar apenas 8. Então, eu vou ter uma combinação de 8 que restaram, tomados de 3 a 3. Então, uma combinação de 8
em 3, beleza? Agora, eu preciso ir para a cor verde. Quando eu vou para a cor verde, novamente, eu tinha 8 vagões, só que eu já pintei 3, então não tenho mais 8. Eu vou ter apenas 5, então eu vou ter uma combinação de 5 em 3. E por último, né, eu vou ter os 2 vagões. Então, 2 vagões que me sobraram, porque de 5 eu já pintei 3, então vão me sobrar 2, e eu vou ter 2 para pintar na cor amarela. Então, combinação de 2 em 2. Pessoal, aqui a ligação entre eles é a multiplicação, porque é uma constante ou total, né, dessas combinações, tá bom? Então, aqui a alternativa correta seria a alternativa E, beleza? Então, aqui Enem 2018, então, o Salão de Automóveis de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Disponível em http://g1.globo.com, acesso em 4 de fevereiro de 2015, adaptado. Uma montadora pretende participar deste evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos, de modelos distintos, e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras que os estandes podem ser compostos é. Então, pessoal, aqui novamente eu vou ter que analisar se vai ser um arranjo, se vai ser uma combinação, e aí eu vou precisar lembrar que quando a gente fala de arranjo é porque a ordem é importante, faz diferença. E quando a gente fala de combinação, essa ordem não é importante. Então, aqui ele deixou bem claro que a posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante, então não é importante, certo? Então, aqui a gente vai ter uma combinação e não um arranjo, tá? E aí ele fala, uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é. Então, olha, ele traz aqui alternativas com arranjo e alternativas com combinação. Lembrando que como a ordem é irrelevante, as de arranjo está totalmente fora. Então, me sobraram 3 opções, certo? Vamos ver quais dessas opções são mais viáveis, tá? Então, aqui a gente pode analisar as alternativas ou analisar o problema e encaixar a alternativa que traz o que eu preciso, né? Se a gente for ver, nessa alternativa aqui B, ele fala que eu tenho 10 e que eu vou combinar em 4. Eu não posso falar que eu tenho 10, porque eu não tenho, né? Na real, eu tenho 4 carros compactos que eu vou combinar em 2. E 6 caminhonetes que eu vou combinar também em 2, certo? Então, de opção, me sobra essa ou essa, tá? Agora, qual delas vai acontecer? Vocês concordam que a gente tem o stand da entrada e do central? Então, isso aqui, ele vai acontecer, essa combinação de 4 em 2 vai acontecer 2 vezes. E essa combinação de 6 em 2 também vai acontecer 2 vezes, certo? Tanto para o central quanto para o... Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, tá? Então, se a gente for pensar, né, no stand de entrada, eu vou ter 4 opções de carro
e 6 opções de caminhonete. Depois, lá no centro, vão me sobrar 3 opções de carro e 4 de caminhonete, certo? Isso eu vou acabar fazendo 2 vezes. Então, o total de maneiras de dispor esse veículo é 4 vezes 6 vezes 3 vezes 5, ou seja, combinação de 4 em 2 vezes a combinação de 6 em 2, 2 vezes, né? Porque 2 vezes cada um deles, isso aqui e isso aqui vai acontecer, porque eu vou colocar 2 carros, certo? Então, isso aqui vai acontecer 2 vezes, e isso também 2 vezes. Por isso aqui a multiplicação por 2 e 2, beleza? E a resposta correta é a resposta C. 3 empresas, essa caiu na FUVEST, devem ser contratadas para realizar 4 trabalhos distintos em um condomínio. Cada trabalho será atribuído a uma única empresa e todas elas devem ser contratadas. De quantas maneiras distintas podem ser distribuídos este trabalho? Então, olha, lembrando aqui, nós temos 3 empresas e são 4 trabalhos distintos, tá? 4 trabalhos diferentes, mas todas precisam resolver alguma coisa. Então, existem 3 empresas, 4 trabalhos, sendo que cada trabalho será atribuído a uma única empresa. E todas as empresas devem ser contratadas. Então, pelo menos uma empresa tem que ter um serviço. Só que o que vai acontecer? Vai ficar um trabalho lá sem ter uma empresa diferente para assumir, certo? Então, aqui, o que vai acontecer? Uma das empresas vai ficar com 2 trabalhos diferentes. Então, observe que uma empresa deverá ser contratada 2 vezes. Então, por exemplo, se eu colocar como empresa A, B e C. Então, a gente tem como possibilidade a empresa A pegar um trabalho e pegar um outro tipo de trabalho. Depois, a empresa B e a empresa C. Então, aqui são os 4 trabalhos com 3 empresas que eu tenho. Mas, de repente, quem vai pegar 2 trabalhos diferentes não é a A, é a empresa B. Ou, de repente, também não é a B nem a A, é a empresa C. Então, vocês percebem que aqui nós temos elementos repetidos, né? Então, quando a gente for pensar em permutar esses valores, eu não posso esquecer que uma empresa ela vai estar em duplicidade, tá? Eu falar que a empresa pegou o trabalho 1 e o trabalho 2, a empresa A, né? Pegou o trabalho 1 e o trabalho 2. Ou dizer que a empresa A pegou o trabalho 2 e o trabalho 1, é o mesmo trabalho. Só mudei a ordem que eu falei, né? Então, mas é o mesmo trabalho. Então, quando a gente está contando, acaba contando em duplicidade, tá bom? Então, aqui a gente precisa lembrar que tem elementos repetidos 2 vezes, certo? Então, cada empresa vai acabar aparecendo 2 vezes. Então, as combinações vão acabar sendo em duplicidade. Então, nós vamos ter aqui a permutação, que vai acontecer 3 vezes, porque são 3 empresas, né? E essa situação, ela vai acontecer porque são 4 trabalhos. E ali, esse 2 está representando a quantidade de vezes que aquela empresa vai pegar. 2 trabalhos diferentes, que é a repetição, tá bom? Então, esse 2 aqui de baixo, ele está representando a repetição. Então, lembrem que nós também, a professora também já fez uma videoaula sobre permutação com repetição. Então, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse assunto, é bom dar uma olhadinha na videoaula, tá? Então, aqui esse 2 está representando a repetição, certo? A quantidade de vezes que aquela empresa pegou. Então, 2 vezes, então 2 fatorial.
E aí, a gente vai fazer 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vou parar no 2 fatorial, porque eu tenho um 2 fatorial aqui embaixo. Lembrando que quando nós dividimos coisas iguais, nós temos 1. Então, 2 fatorial vai simplificar com 2 fatorial, certo? E aí, quando eles se simplificam, sobra 4 vezes 3. Então, eu vou ter 3, porque isso vão acontecer, são 3 empresas, vai acontecer 3 vezes, e cada empresa vão ter 12 combinações diferentes. Então, 3 vezes 12, nesse caso, vão ser 36 possibilidades diferentes da gente fazer essas combinações dessa empresa, dessas 3 empresas com esses 4 trabalhos. Então, no caso aqui, a alternativa correta é a alternativa C. Então, pessoal, esse aqui caiu na PUC do Rio de Janeiro. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos ou numéricos. Então, aqui são 4 caracteres, beleza? Alfabéticos ou numéricos. Sendo que o primeiro, então ele traz aqui que o primeiro necessariamente alfabético. Então, ele vai começar por uma letra. O número de senhas possíveis será então, uma coisa importante, são 4 casinhas, certo? Porque são 4 caracteres. A primeira casinha só vai poder ser letra. O nosso quando ele fala em caracteres alfabéticos, ele está sempre falando das nossas 26 letras do alfabeto. Nosso alfabeto é composto por 26 letras, tá? E quando ele fala de numéricos, ele está falando de 0 a 9, que é os algarismos que formam o nosso sistema de numeração, certo? Então, 0 a 9, ao todo temos 10 números. Então, quando ele fala dos números, ele está falando de 10 e alfabetos, 26 letras. Na minha primeira casinha, eu só vou poder ter alfabéticos, então, portanto, 26 opções. Na segunda, eu vou poder ter letras e números. Se eu tenho letras e números, eu tenho 26 letras e 10 números, então 36 opções. Na terceira casinha, mais 36 opções, e na quarta casinha também 36 opções. Lembrando, gente, que aqui nesse caso ele não utilizou a palavra distintas, porque se ele tivesse utilizado a palavra distintas, eu não ia ter 36 opções aqui, eu ia ter 35, porque das 26 opções de letra, uma ia ter ficado para trás, tá? E quando eu viesse para cá, eu ia ter que tirar uma letra e um número, tá? Então, é isso que vai acontecendo nas opções. Então, nesse caso, ele não utilizou a palavra distintas, tá? Então, eu penso dessa forma e a resposta correta vai ser a letra C. Pessoal, vocês perceberam que nesse caso ele não quis nem que eu multiplicasse, ele não quis que eu perdesse tempo com a multiplicação, só com a representação dessa situação. Então, aqui ele está dizendo que o 36 aparece 4 vezes, é isso que acontece? Não. Aqui ele está dizendo que eu vou pegar 10 e multiplicar por 36 elevado a 3, que é 36, aparece 3 vezes, e que na minha primeira casinha eu estou usando só os números. É isso que está acontecendo? Não. Na minha primeira casinha eu estou usando as letras, então na minha primeira casinha são 26 opções, e nas outras 3 casinhas eu estou usando letras e números, que são 36 opções, que aparecem 3 vezes. Tá bom? Então, é isso aqui que ele está querendo dizer nessas alternativas. Lembrando que aqui é a quantidade de vezes que o 36 aparece, que ele é representado 3 vezes, tá? A alternativa D está dizendo que eu só usei letras nas 4 casinhas, e não é isso que acontece. Aqui ele está dizendo que eu usei número na primeira casinha e ainda letras em 4 casinhas. Então, aqui ele está supondo que eu tenho 5 casinhas. Eu não tenho 5 casinhas, né? Só tenho 4 casinhas, 4 opções. Então, agora nós vamos ver da Universidade Federal do Ceará. Analise a alternativa na qual consta a quantidade de números inteiros formados por
3 algarismos distintos. Então, aqui, ó, ele quer 3 algarismos distintos escolhidos entre os números 1, 3, 5, 7 e 9, que são maiores que 200 e menores que 800, tá? Então, são coisas importantes que nós precisamos analisar. Então, como ele diz que são 3 algarismos, isso quer dizer que são 3 casinhas que eu preciso me preocupar. Da unidade, da dezena e da centena. Então, aqui, primeiro passo é analisar os números escolhidos para a casa da centena. Ele precisa ser maior do que 2, porque precisa ser maior que 200, então maior do que 2, né? Um número 199 não me serve, portanto, 1 não serve. E menor do que 8, então, portanto, 9 também não serve, porque são menores que 800, então até 799, tá? Aí nós vamos ter 3 casinhas. Nós vamos começar analisando a nossa casinha da centena. Na nossa casinha da centena, não posso colocar o número 1 e nem o número 9. Então, vão me sobrar 3 opções de escolha. Para a próxima casinha, a única exigência que eu vou ter é que o número que ficou na primeira não pode aparecer nas outras. Então, de 5 opções de números que eu tenho, eu vou tirar um deles e vão me sobrar 4 opções. Depois, para a próxima casinha, 3 opções de números. Então, eu vou ter ao todo 36 números distintos, 36 combinações de números que são maiores que 200 e menores que 800, utilizando os números 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza? Uma outra maneira de se fazer, tá? Então, aqui a gente pode usar o princípio fundamental da contagem, a gente pode pensar nisso aqui acontecendo 3 vezes, tá? Então, por exemplo, eu posso pensar em números que começam com 3. Se começam com 3, aqui nessa primeira casinha eu vou ter apenas uma opção, certo? E aí, tirando 3, vão me sobrar 4 opções, depois 3. Aí eu posso pensar numa nova opção, começando só com 5. Eu vou ter a mesma coisa, começando com 5, olha lá. Vão me sobrar 4 opções para a próxima casinha, depois 3. Começando só com 7, tá? E aí, isso vai aparecer 3 vezes, né? Então, eu pegava o 36, o 4 vezes 3, porque ia ficar uma combinação, depois 4, depois 3. Só que isso ia aparecer 3 vezes. Então, pegar 12 mais 12 mais 12 ou 3 vezes 12, que também vai dar 36, beleza? Uma outra maneira de se pensar é utilizando o arranjo, tá? Então, existe uma formulazinha, que é a formulazinha do arranjo, onde a gente tem o N, que é o total de termos que eu tenho, e P é de quanto em quanto eu quero combinar, certo? Nesse caso, se ele não trouxesse essa observação aqui, ó, ele não falasse nada disso, tem que ser maior que 200 e menor que 800. Ele só pedisse o total de combinações de 3 algarismos distintos com esses números, tá? Então, simplesmente não trouxesse nada disso. Então, o que ia acontecer, tá? Eu ia ter, o meu N ia ser 5 e o meu P ia ser 3, beleza? Só que, no caso deste exercício em específico, ele trouxe essas informações. Então, eu não posso me esquecer que isso aqui, na minha primeira casinha, eu vou ter apenas a opção, na casinha da centena, eu vou ter que tirar uma delas, certo? O número 1 e o número 9. Então, nesse caso, quando eu excluo, eu vou ter apenas 4 números, certo? Onde esses 4 números vão ser combinados de 2 em 2. Então, aqui nós excluímos essa casinha aqui, que é a casinha da centena, que é onde a gente tem que pensar
separadamente, cada um deles. Então, se eu for utilizar a formulazinha do arranjo, eu preciso lembrar que eu preciso excluir, porque ela é especial, né? E aí, quando eu excluo, para essas outras casinhas, vão me sobrar 4 números, e eu vou ter que pensar em combinação de 2 em 2, tá bom? E aí, a gente vai fazer o 4 fatorial, e aqui 4 menos 2, 2 fatorial. Eu vou fazer o fatorial de 4 até chegar no 2. 4 vezes 3 vezes 2. O 2 corta com 2. E aí, vai sobrar 4 vezes 3, que vai dar 12. E esse 12 vai aparecer 3 vezes. Então, aí, no caso, 3 vezes 12, que são as 36 possibilidades, tá? Pessoal, eu acho que acaba sendo mais fácil utilizar a formulazinha aqui, utilizar o princípio multiplicativo, em vez da fórmula do arranjo, tá bom? Mas vocês precisam conhecer a fórmula do arranjo, porque às vezes eles pedem, né? Se for uma questão aberta que pede para utilizar a fórmula, então vocês precisam conhecer, saber que ela existe, tá? E saber aplicar. Esse aqui foi no Mackenzie. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são formados números de 4 elementos distintos. Então, aqui, lembrando, ele quer 4 elementos distintos. Então, não podem ser iguais. Dentre eles, quantos são divisíveis por 5? Então, ele também traz uma informação importante aqui pra gente, que uma condição que esse número tem que ser divisível por 5. Quando que um número é divisível por 5? Aí eu tenho que lembrar da regrinha da divisibilidade, que um número divisível por 5, ele é terminado em 0 e em 5, certo? Então, se um número é terminado em 0 e 5, ele é divisível por 5. Então, quando eu falo terminado, quer dizer que na casinha da unidade só vai poder aparecer o número 0 ou o número 5. Nesse caso, e graças a Deus, porque vai diminuir muito o nosso problema, né? O número 0 não está. Então, só está o número 5, tá? Então, eu vou pensar em 4 casinhas onde o 0 não tem. E para ser divisível por 5, então, é terminado em 5. Eu tenho o número 5, né? Então, isso quer dizer que na minha casinha da unidade, eu vou ter apenas uma opção. Então, aqui, pessoal, eu vou começar pela unidade, porque ele trouxe, tá? Uma informação importante para essa casinha da unidade. E aí, depois eu volto lá para a casinha da unidade de milhar, tá? Então, vamos lá. Aqui foi o que eu falei, que tem que terminar em 0 ou 5 para ser divisível, né, por 5. Nós temos 4 casinhas, então, a princípio, a gente vai pensar aqui, porque ele trouxe, né, olha, um assunto importante, um dado importante, que é divisível por 5. Então, aqui, nesse caso, eu vou ter apenas uma opção na casinha da unidade, que é o 5, uma opção, e essa opção é o número 5. Então, eu tirando o número 5, e por que eu preciso tirar o número 5? Porque ele usou a palavra distintos. Então, se o 5 está na unidade, é o único lugar que ele vai poder aparecer, vão me sobrar, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 opções para a casinha da unidade de milhar, certo? Depois, um número vai ficar aqui na casinha da unidade de milhar. Daí, para a casinha da centena, me sobram 4. Depois da dezena, me sobram 3. E aí, multiplicando tudo, nós vamos ter 60 combinações possíveis, beleza? A mesma coisa aqui, a gente pode usar a formulazinha do arranjo, tá? Quando a gente fala em números, a ordem sempre importa, tá bom? Quando a gente está falando em números, em formação de números, né? Vocês perceberam que a anterior foi também relacionada em números e a gente usou arranjo, tá bom? Porque a ordem sempre vai importar. Porque, por exemplo, se eu formar o número assim,
1.235. Aí eu pegar esses mesmos números, né? 1, 2, 3 e 5. O 5 tá sempre fixo aqui na minha casinha da unidade. Eu peguei 1, 2, 3 e 5. Se eu pegar 3, 1, 2 e 5, eu já formei um número totalmente diferente, né? Então, a ordem importa, né? O nosso sistema de numeração, ele é posicional, né? Se eu, por exemplo, o número 120, então 120, beleza. Eu pego o mesmo número, aí eu ponho 0, 1, 2, ele se transforma em 12, né? Então, se transformou num número totalmente diferente. Eu peguei o mesmo número, os mesmos algarismos, mas mudei a ordem, já transformei num número totalmente diferente. Então, a ordem importa, por isso é arranjo, tá bom? Quando isso acontece, é sempre arranjo. Nesse caso também, eu vou ter que me preocupar, porque ele traz um ponto importante que é divisível por 5, certo? Então, aqui eu só tenho uma opção de número, então eu também vou descartar. Então, de 6 números que eu tenho, vou descartar o número 5, vão me sobrar apenas 5 números, e vou descartar essa casinha aqui, porque ninguém vai poder ir ali, é só o 5, certo? Então, aqui nesse caso, eu vou sobrar 3 casinhas. Então, 5 números em 3 casinhas. Vou fazer o fatorial de 5 até chegar no fatorial que está embaixo, que é 2. Vou parar no fatorial. Vou cortar. Quando a gente fala que corta, não é porque vira 0, né? Some. É porque vira 1. Porque 2 fatorial dividido por 2 fatorial é 1. E o 1, como é o elemento neutro da multiplicação, a gente acaba não colocando ali, né? Porque 1 vezes 3 continua sendo 3, tá bom? Então, por isso a gente fala corta, sumiu, tá? Mas é porque ele virou 1. E aí, nós vamos ter 60 opções de números, beleza? E é isso, gente. Obrigada para vocês, né, terem assistido a minha aula. Adoro vocês, beijinhos, estou com muitas saudades, espero que vocês não fiquem zanzando por aí, tá bom? Respeitem o distanciamento social, que é muito importante, porque essa doença não é brincadeira, né? E a gente não quer ver ninguém doente por aí. Então, beijos, saudades, até a próxima!